Oi, aqui é a Fê, com mais um papo com a Fê para vocês. Hoje vocês estão vendo que o cenário está totalmente diferente. Vou levar vocês para uma experiência diferente, fora daquela caixinha da Diário TV, né? Do nosso estúdio. Trouxe vocês aqui comigo hoje para fazer uma experiência em como passar um dia em uma imobiliária. Estou aqui na Remax, que já participou de alguns programas, para a gente falar um pouquinho sobre a vida do corretor, sobre essa profissão que está tão em destaque, sobre aluguel, sobre compra, sobre venda e sobre todas as oportunidades que esse mercado proporciona para você, profissional, cliente. Então, vem com a gente, que o programa vai ficar muito interessante. A gente vai conversar com 2 corretores para poder mostrar para vocês essa realidade. Como que a gente aluga um imóvel? Quais são os documentos? Como é que a gente compra? O que a gente precisa? Quem pode, quem não pode? Como funcionam todas essas avaliações, todo o processo de aluguel, de compra e de venda? Vou contar para vocês. E vou contar para vocês também que tem vaga aberta, viu? Você quer ser corretor de imóvel? Vem para a Remax Village, que a porta está aberta, esperando por vocês. Muitas oportunidades para todo mundo. Então, vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Então, comecei o programa e falei para vocês que eu ia trazer vocês para um outro universo. A gente saiu um pouquinho dos estúdios da Diário e parei aqui, estacionei na Remax Village. Vou conversar com a equipe, vou apresentar para vocês um pouquinho desse universo da imobiliária e oportunidades de negócio e profissionais para você. Então agora a gente vai começar conversando com o Alex. Isso né, aí, Alex? Isso aí. Muito tempo já na casa. Já. Conta um pouquinho da tua história na Remax pra gente. Então, eu já estou com a Remax faz 7 anos no total, né? E é uma empresa muito grande, uma multinacional, já tem mais de 50 anos de existência, e ela criou um processo que é como se fosse uma receita de bolo, que é basicamente infalível. Então, você trabalhando dessa forma, não tem como dar errado, é só importante você seguir o passo a passo. Sim. E isso mudou o mercado imobiliário internacional, né? Então é uma coisa muito bacana você saber que você trabalha com uma empresa tão forte. Eu falei para o pessoal em casa, quando eu abri o programa lá fora, que a gente ia falar também de oportunidades profissionais. Sim. Porque hoje a gente entende que o mercado imobiliário ele está totalmente efervescente. Sim. E eu conheço várias pessoas que estão largando profissões para se tornarem corretor de imóveis. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Sim, é um mercado extremamente lucrativo. Uhum. Obviamente que existe a necessidade de muita dedicação. Tem. Não é uma coisa Nada assim é fácil que você nessa vida, né? Você vem para cá, você não tem um salário em si, você faz. Você é a sua própria empresa dentro da Remax. Sim. Né? E a Remax, obviamente, por sua vez, agora a gente está num processo, né, de recrutamento também de corretores. A gente está sempre evoluindo, a gente está querendo chegar num número de 70 corretores na cidade Uau. de Teresópolis, o que é um número muito bom, e todos trabalham em network, então todos conectados. Sim. Quando eu tenho um imóvel à venda, todos os outros corretores têm o mesmo imóvel à venda, porém eu sou o gerente desse imóvel. Sim. Todos falam comigo, agendamos visitas, É bom e daí para todo frente, mundo. exatamente, todos ganham. Você falou uma frase agora que eu acho que é muito importante vocês absorverem aí em casa. Que você é dono do seu negócio, você é colaborador da Remax, mas você continua dono do seu negócio. A gente vê que muitas pessoas tinham aquela dúvida, né? De, será que eu tenho que abrir uma imobiliária para ser um corretor de imóveis, para vender, para comprar, para alugar, para fazer essa curadoria dos imóveis, né? Uhum. Que hoje a gente tem grandes empresas, grandes nomes no mercado, Sim. que fizeram deram essa oportunidade para os corretores, que foi essa receita de bolo, Exato. que é um sucesso. Exato. Né? Na verdade, muitos corretores e outros que já são donos de agência imobiliária migraram para a Remax. Uhum. Pois a Remax não é somente... O que a Remax descobriu? Que os melhores corretores da agência, eles eventualmente acham que eles vão montar uma empresa para eles mesmos e daí galgarem, entendeu?
Porém, a Remax sentiu falta também desses melhores corretores. Então ela abriu um sistema onde você mesmo pode chegar a ganhar até 70% de comissionamento. Você pode ter um time, uma equipe dentro da Remax, ganhando o máximo. Então, quer dizer, as pessoas hoje querem montar uma equipe dentro da própria Remax, Sim. como nós temos aqui na Village, né? Então, a gente não tem só corretor que ganha 45%, nós temos corretores que ganham até 70%. Então, é um mercado que vale a pena. Eu acredito que sim. Mas Pela isso sua aí, vida, mas né? quem vai ter que descobrir isso é a própria pessoa. É a própria pessoa. Porque montar uma imobiliária parece ser uma coisa muito fácil. É só ter um ponto físico ali e tudo vai fluir. Não é bem assim. Vamos pensar no básico, né? Aluguel, funcionário, água, telefone, salário. Isso é só o básico. Impressora, café, Sim. papel, Sim. tinta, o marketing que você vai ter que investir pesado. Sim. Quanto mais você investe em marketing, mais resultado você tem nas vendas. Sim. Né? A gente trabalha em cima de marketing de uma forma muito assertiva. E a gente é bastante agressivo. Nós temos mais de 10 sites relacionados a imóveis que nós investimos. As pessoas, quando vêm e confiam o seu imóvel a nós, é uma coisa que a gente tem que dar algo em retorno a essa pessoa. E o investimento do proprietário, do vendedor, é absolutamente zero. Sim. Nós fazemos todo esse investimento, entendeu? Então, quer dizer, os clientes que trabalham conosco, é difícil você ter 100% de satisfação em qualquer área que você trabalhe. Acho que sim, é. Mas é uma porcentagem altíssima. Acho que a gente mexe com expectativas, Sim. né? E num mundo realmente tão competitivo como o dos imóveis, a gente consegue ver que há muita, ainda mais nesse momento de muito Minha Casa Minha Vida, o Sim. governo libera financiamento de um jeito, e daqui a pouco o governo libera outro tipo de financiamento. Exato. Então, o cliente tem muita possibilidade de comprar, outro cliente tem muita possibilidade de vender, Exatamente. Né? E de alugar. Esse é o processo. E nós trabalhamos com os três. Tanto angariamos o imóvel de um vendedor e colocamos no mercado, Sim. como temos compradores para esses imóveis, né? Fazemos o encaixe. Sim. E também trabalhamos de forma muito assertiva com locação. Locação é um mercado que é muito bom também e que poucos usam. Acham, vou vender meu imóvel está parado há tanto tempo e não consigo vender. Ponha para locação. Eu acho que agora eu vou falar uma coisa que vocês podem aí em casa achar que vai ser difícil, mas é a educação financeira. Exatamente. Né? Eu acho que quando a gente pensa que a gente quer construir um sonho e a gente compra que seja Minha Casa Minha Vida para começar, Sim. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ele está valendo mais do que a gente pagou. Exatamente. Né? Ou se a gente compra ele, pega as chaves e aluga. Você já está pagando o teu imóvel. Exatamente. Você não tem. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais. A minha intenção em trazer o pessoal de casa aqui para dentro hoje Sim. com vocês é justamente educar as pessoas do outro lado para que elas possam entender que não é só comprar um imóvel, a despesa do condomínio. A gente pode pensar numa matemática financeira que seja bom para todo mundo. Exatamente. Né? E isso é a ideia. E a gente fala assim para os telespectadores, para os clientes, né? Eles têm uma ideia muito de que a Remax só vende imóveis de milhões. Sim, que nós não trabalhamos com imóveis de ticket mais baixo. Mas não, nós trabalhamos com terrenos de ticket baixo, com imóveis de ticket baixo. Porque o giro desses imóveis até 300, 400, 500 mil reais, ele é muito grande. Sim. Então está sempre gente subindo do Rio de Janeiro, querendo migrar para cá. Sim. E Teresópolis, todo mundo sabe que é uma cidade maravilhosa, sim, ainda muito tranquila. Então isso incentiva bastante. Sim. Tá? Venham trazer o seu imóvel de valor baixo. Não é problema. A gente gosta de trabalhar com imóveis de ticket mais baixo também. Sim, acho que as portas estão abertas. E o que também é importante citar é que a pessoa tem a oportunidade de conhecer vários imóveis. Sim. A gente estava conversando antes de começar a gravação do programa que o imóvel que eu quero, do meu sonho, né, não está aqui,
tá aqui, porque eles vão procurar esse imóvel para vocês. Exatamente. Então, Ele essa pode... busca, né, Isso aí. de você pegar o cliente literalmente no colo e acolher ele chegar aqui com um sonho, né? Isso. O cliente, a proposta da Remax é essa. O cliente chega com um sonho e eles realizam, porque é documentação, é negociação, É tudo. É encontrar ou levar o cliente para visitação, né? Tudo isso é um carinho. Por quê? Porque vocês do outro lado, eles entendem que a gente está realizando um sonho. E a casa é uma coisa muito importante, né, Alex? Ah, com certeza. Todos querem ter o seu imóvel. Mas esse é um processo que quando a gente leva um cliente para visitar um imóvel, nós antes filtramos, fazemos uma filtragem para ver se é exatamente isso que esse cliente está buscando, sim, se é dentro do perfil dele, se é acima do perfil. Nós também protegemos bastante o cliente vendedor, porque a gente não gosta de fazer turismo, sim, imobiliário, não é, sim, verdade? Sim, sim. E parou mesmo assim. Paramos com o turismo imobiliário. Quer clicar de novo e botar de novo? Brincadeira, hein? É só encostar no mouse. Não vai ter jeito, Vamos lá. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Desculpa, quanto tempo tem? 5. Ups. Vou te fazer uma pergunta agora, que é outra dúvida, ou talvez uma característica que as pessoas têm da Remax. Exclusividade. Tá. Temos exclusividade? O que é exclusividade? O que você entende por exclusividade? Essa é a pergunta. Sim. Porque existe a exclusividade, aquela exclusividade antiga que se existia no mercado imobiliário, onde só você vendia o imóvel. Eu captava esse imóvel e eu iria vender o imóvel. Sim. Eu não faria parceria com ninguém. É meu imóvel. Sim. O cliente vai chegar até mim. Só que isso, fazendo dessa forma, demora muito mais para se vender. O que a Remax trabalha é uma gestão exclusiva, onde aquele imóvel e aquele cliente proprietário são o meu gerenciamento. Eu vou fazer o marketing, o plano de marketing para aquele imóvel. Uhum. Eu vou fazer todo o trabalho de expansão ao máximo, né, do imóvel dele para que ele seja visto, para atrair o cliente comprador, não é verdade? E mesmo fazendo tudo isso com custo zero para aquele cliente, a gente faz com que a coisa seja prazerosa para ele. Sim. Porque muitas pessoas têm uma experiência terrível quando se trata em vender um imóvel, sim, ou comprar um imóvel. Nem todo mundo sabe atender o cliente. Por isso, nós temos tanto treinamento. É uma coisa, assim, até abusiva de treinamento. Mas é semanal, né? Como dizem, exatamente, mas como dizem, quanto mais você repete um ato, uma coisa, a repetição faz a perfeição. Sim. Se não faz a perfeição, é o melhor que você pode fazer. E o que a gente quer proporcionar aos nossos clientes é exatamente isso. Um atendimento de qualidade. Você não precisa de 10 diferentes imobiliários para você vender um imóvel. Você precisa de um que faça um trabalho excelente. Como um advogado, você não precisa de 10 advogados, você precisa de um. Você não precisa de 10 contadores, você precisa de um. Você não precisa de 10 médicos, você precisa de um. E estamos que seja aqui bom. Isso, né? Exatamente para isso que a gente está aqui. E me conta um pouquinho, para que as pessoas possam entender, como funciona essa questão por trás da empresa. Os treinamentos, os congressos, os eventos que vocês participam. Os eventos, então, gente, são assim... shows. São shows. Né? Porque eles valorizam. A gente tem aqui algumas premiações da Remax Village. Conta um pouquinho pra gente qual foi a última premiação, como funciona, qual é a dedicação de vocês nesses treinamentos. Bom, veja bem, a Remax é uma empresa que valoriza muito todas as suas agências, que nós somos uma franquia, né? É uma franqueadora, a Remax. Sim. E ela está espalhada em mais de 110 países. Então, quer dizer... no Brasil, nós temos mais de 600 agências em todas as capitais e cidades do interior também. Sim. Mas a premiação é algo que, acho que não é nem a premiação, é a valorização do corretor. A Remax ela tem uma pirâmide invertida, onde qualquer empresa é o presidente, aí vem os gerentes e não sei o que, e embaixo vem os funcionários. Aqui, o corretor é que fica em cima.
Então, tudo que o gestor, no caso o Rafael, faz para a gente, e o que a Remax Brasil faz, e a Remax Internacional também, que eles chamam de Remax Global, é tudo para valorização. Então, nós temos uma cerimônia enorme em Las Vegas, todo ano, onde temos cantores famosos que vão. Sim. É uma coisa incrível. No Brasil também, nós temos o nosso R7, que tem muita gente que vem do Brasil inteiro. Fora isso, temos convidados dos Estados Unidos, da Argentina, América Latina em geral, o que faz com que valorize muito aquele corretor a nível de aprendizado. Sim. Então, a gente aqui é muito feliz. Nós temos alguns prêmios aqui que a gente ganhou recentemente e a Remax, esse ano aqui, bateu a Remax Brasil. A nível Brasil, a gente bateu o nosso maior limite já alcançado, que foi mais de 14,3, se não me engano, bilhões em venda. É muita coisa, né? Sim. Só em comissões a gente pagou mais de 6 bilhões. E aqui a gente quer crescer. Sim. Hoje somos quantos corretores aqui na unidade de Teresópolis? Hoje temos 36. Então corretores. Precisamos de mais 34 para bater a nossa meta. A gente precisa de mais gente, porque não é só o número de corretores, mas Sim. cada corretor, em média, aqui na Remax a gente trabalha com um número reduzido de imóveis que cada corretor trabalha. Sim. Então a gente não tem 600 imóveis. Para que a gente possa trabalhar com eficiência, né? Como é que eu vou te dar a atenção do que eu prometi para você a nível de retorno? Porque você vai confiar no meu trabalho. Sim. Você vai me permitir que eu tenha a gestão do seu imóvel. Sim. Em compensação, eu tenho que dar aquela atenção que você merece. Nós fazemos ficha de visita, nós acompanhamos em todas as visitas, nós damos feedback toda semana para o cliente, coisa que raramente você vai ter no Sim. mercado, né, convencional. Algumas empresas já fazem e são ótimas empresas. Nós aqui em Teresópolis temos vários parceiros imobiliários e eu vou falar para você, é uma coisa que a gente tem só que agradecer, porque são pessoas extremamente capacitadas também e que a gente tem dividido a venda dos imóveis. Então, eu tenho o imóvel, ele tem o comprador, ou ele tem o imóvel, nós temos o comprador. E no final, todos ganham, todos saem felizes. Principalmente os vendedores e os compradores. Sim, mas eu acho que é o foco principal, né? Exato. A gente conseguir agradar você, que tem um sonho, fazer o corretor feliz, porque ele vai trabalhar duro para realizar seu sonho e todo mundo viver feliz e pensou numa próxima compra, pensar na Remax. É o que eu falo, pensou imóvel, pensou Remax. Alex, foi uma delícia, viu? Rapidinho, acabou, né? Muito rápido, né? Vou trazer o Alex mais vezes aqui. Agora a gente vai pro comercial e eu já volto, porque eu vou continuar aqui. Tem mais gente pra gente conversar aqui hoje. Fica aí. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Hoje eu quero falar com você que procura um produto, seja por uma questão estética, por uma questão de tratamento ou principalmente por uma questão do dia a dia. Então, se você procura, seja um creme, um sérum antioxidante, seja algo para o pescoço, para o colo ou para a face, que pode ser utilizado tanto de dia como à noite, aqui na Dermafarm nós personalizamos para você.
seja com ativos que vai atuar na hidratação, clareamento, uniformidade do tom da pele, e a gente consegue adaptar, seja o seu pH e o seu tom de pele. Então, para isso, você precisa conversar com o farmacêutico para saber o que você precisa e ter uma orientação correta. Então, não é só chegar e pedir o que você quer, ou viu alguma fórmula na internet para mandar fazer, porque às vezes não tem compatibilidade com a sua pele e não há necessidade de usar determinados ativos. Então, para isso, a Dermafarm disponibiliza de farmacêutico que vai saber te orientar e formular de forma correta e personalizada conforme a sua necessidade. Então, se você precisa de um produto para uma questão estética ou para outra finalidade, aqui na Dermafarm nós disponibilizamos para você. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannone, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village, máximo serviço ao cliente, inspirando vidas. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, as fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. A dica da Nutri de hoje é manteiga ou margarina. Com certeza a manteiga deve ser a sua opção de escolha. Por quê? A manteiga a gente sabe que a gordura base dela é a gordura saturada, uma gordura presente também nas carnes animais e que sim, a gente sabe que o excesso faz mal à saúde. Então, já fica aqui a dica, consuma pouca manteiga no seu dia. Já a margarina, ela é uma gordura derivada de vegetal e a gente sabe que as gorduras vegetais elas são líquidas a temperatura ambiente. Para que a margarina seja sólida, ela passa por um processo de esterificação ou hidrogenação. A hidrogenação é a formação de gordura trans, que tem um efeito pior do que o efeito da gordura saturada presente na manteiga. E a esterificação da gordura é muito nova, então por não saber, a gente continua indicando o uso da manteiga em pouca quantidade. Falei com vocês que o papo hoje ia ser com várias pessoas, né? Então agora eu tô aqui com o Adriano, corretor de imóveis da Remax, né, Adriano? Sim, sim. Quantos anos nesse mercado? Tem 4 anos nesse mercado, né, que eu entrei. Há 4 anos atrás eu entrei na Remax, fiquei um período curto, depois saí, retornei tem 1 ano e 3 meses mais ou menos. Eu tinha minha própria imobiliária, aí resolvi me associar à Remax, né? Porque a gente aqui, cada um é sua empresa, né? A gente está apenas associado à empresa, que é a Remax. E graças a Deus, nesse 1 ano que eu retornei... Tá feliz? Estou muito feliz. Realizado. A melhor coisa que eu fiz, realizado, graças a Deus. Então, vocês vão ver que você viu. No primeiro bloco eu conversei com o Alex e a gente falou justamente dessa tua vivência. De você ter entrado, ter saído, ter tido uma experiência como dono de uma imobiliária. Vocês devem conhecer o Adriano também, porque o Adriano já trabalhou com fotografia, né? Sim, vídeos de casamento, fotos de casamento. Então, a gente tem realmente esse vai e vem. A gente entende que é uma oportunidade profissional, que a gente tem as portas abertas quando a gente faz um bom trabalho, né? Sim, com certeza. E assim, a Remax é muito acolhedora.
Hoje, assim, já teve, né, várias Remax na cidade, sendo que hoje a gestão que está hoje é muito boa, eles são muito acolhedores, a parte de treinamento deles é muito bom, que é semanal. A gente tem um incentivo muito grande, né, para a gente poder sair, Crescer pra sempre, crescer né? sempre. E, tipo assim, ia um ajudando o outro, que ninguém tá aqui para passar a perna no outro. E isso é bem legal, assim, porque você não consegue ficar embaixo, assim, igual quando você é dono de uma imobiliária, você tem que fazer sozinho e Sim. resolver sozinho. Aqui não, você chegou aqui, você conversa com um amigo, com outro, tá sempre girando, né? Sempre, entrou um cliente novo hoje que tá precisando de um imóvel. Aí você já tem o imóvel, automaticamente surgem as parcerias, vendas. O trabalho se torna mais leve, né? Sim, se Quando a torna bem gente mais tem leve, um sim. grupo bacana junto com a gente para ajudar e agregar, né? Sim, com certeza. Você faz a captação dos imóveis, Sim, né? sim. Você faz a captação e a venda desses imóveis. Sim. Conta pra gente um pouquinho o seu olhar. Porque eu, por exemplo, Fernanda, eu olho uma casa bonita e falo, gente, eu quero, mas às vezes eu não tenho dinheiro, né? Sim. A gente acontece isso com vocês aí de casa também. Mas como é que é o olhar do corretor de imóveis para olhar? Você anda na rua olhando as casas, os apartamentos, você vai visitar alguém, aí você vê uma plaquinha, ou você fala com o porteiro. Como é que funciona essa captação de imóveis? Que eu sei que o pessoal de casa tem essa curiosidade para saber da onde sai esses pequenos sonhos ou grandes sonhos que a gente quer construir. Sim, então, essa parte de captação, a gente geralmente, como são bastante corretores, tem alguns que são posicionados em alguns bairros específicos, então Sim. eles fazem algumas ações no próprio bairro para tentar fazer a captação dos imóveis ali, porque ele já conhece a vizinhança, conhece tudo sobre o bairro, e assim, mas como a cidade também é pequena, não tem como a gente ficar só em um bairro, todo mundo trabalha o bairro inteiro, né? E assim, essa captação a gente faz o quê? Através de indicações, vai muito, tipo assim, como eu sou uma pessoa muito relacionada na cidade, que eu já trabalhei com várias partes de vendas, já há 15 anos que eu trabalho com vendas, então assim, a gente tem muita indicação e a gente vê um anúncio, a gente procura, né? Porque quando entra um cliente interessado, a gente tem que procurar aquele imóvel para o cliente. A gente busca nos portais e vai lá, bate na porta, se apresenta, faz aquela primeira visita em si. E aí a gente é tudo um processo. Acho que é importante também para o cliente sentir que o imóvel dele é importante, né? Sim, com certeza. Vale ouro. Vale ouro. E isso a gente dá uma atenção muito especial ao cliente, até para apresentar ao cliente a forma que o imóvel dele está sendo trabalhado no mercado. Porque às vezes o imóvel é muito bom, tem muito potencial, mas às vezes está com preço fora do mercado. Às vezes nenhum corretor chegou lá e fez um trabalho legal, uma fotografia legal, profissional, não fez um vídeo legal na que venda o imóvel, porque hoje as pessoas gostam muito de assistir vídeo, tanto no canal do YouTube, TikTok. Então a gente tem esse carinho em pegar esse imóvel para vender, né, de uma forma mais rápida possível e bem precificado também. A gente hoje aqui, a gente bate muito na tecla da precificação. Por quê? A gente vê muitos imóveis na cidade que estão fora do preço, que às vezes o próprio proprietário que dá o valor, mas ele não teve uma orientação de um profissional para chegar para ele, explicar certinho, fazer uma análise de mercado, falar, olha, hoje o seu imóvel pelo metro quadrado está sendo vendido nessa faixa de preço, fazer uma apresentação para ele entender melhor. Sim. E hoje a gente vê que tem muitas coisas fora, mas a gente tenta sempre estar dando esse suporte para poder resolver essa venda do cliente, né? Acho que o treinamento periódico que a empresa faz, ela proporciona esse conhecimento, né? Sim. E eu falo, às vezes, até eu vou puxar a sardinha contrária para o meu mercado. Meu namorado, por exemplo, ele é dono de uma loja de veículos. E uma vez eu falei num grupo de amigos assim, falei, gente, mas vai comprar veículos ou vai comprar casa? Compra casa, que a casa não desvaloriza, o veículo desvaloriza. Ele, como é que você faz isso? Mas porque eu acho que foi o que a gente conversou no primeiro bloco com o Alex, a educação que a gente pode passar para o cliente, né? Para o cliente, que é o seu cliente, que é o cara que está ali vendendo o imóvel, né? Ou então para o cliente do cliente, que é o cara que quer comprar o imóvel. A gente gerar esse valor, essa experiência que você disse das imagens, muitos vídeos que a gente para ver nos sites, a gente entra literalmente dentro do imóvel, né? A gente se sente caminhando ali pela sala, pela cozinha e começa a imaginar o micro-ondas, o fogão, o sofá, a televisão. Eu acho que essa experiência que é a experiência bacana para que a pessoa possa ter o start de eu quero meu imóvel.
Sim, com certeza. Isso é muito importante, porque quando você faz um material bem feito, um vídeo mostrando toda a parte do imóvel, que às vezes assim, tem muita gente que não consegue mostrar todo o imóvel em si. Sim. E às vezes quando é uma pessoa de outra cidade, não tem acesso à cidade, não sabe nem onde fica a rua do Sim. imóvel, então fica muito difícil identificar. Aí quando você mostra mesmo todos os cômodos, tudo certinho, a pessoa já se imagina, Ali tipo assim, dentro. meu sofá cabe nessa Sim. parte, eu vou ter essa vista quando eu acordar da janela, vou olhar para a natureza, ou não, tipo assim, né? Tem pessoas que, eu quero vir para Teresópolis para olhar para o dedo de Deus, que eu quero ver as montanhas. Sim. Então isso é muito importante você transmitir no vídeo, né? Sim. Tanto no vídeo quanto na foto. E você falou da precificação, isso é uma coisa realmente muito importante para a gente explicar para quem está do outro lado, tá? A gente entende, vou falar como leiga, gente, como se a minha xícara fosse a minha casa e eu quero vender a minha xícara. A minha xícara é minha, eu tenho um apego, eu tenho um carinho, eu suei meses para pagar ou anos para pagar aquela xícara, né? Sim. E a gente entende, acho que como cliente, eu entendo que talvez a minha xícara não valha aquilo ali, né? Vocês que têm o conhecimento do mercado, vocês que conseguem entender quanto vale o metro quadrado de cada bairro da cidade, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que existe sim uma precificação, né? Sim. A gente fala muito, por exemplo, que Agriões, Alto, Várzea são lugares muito valorizados, mas a gente tem visto que tem outros bairros que têm feito obras muito bacanas, né? E prédios muito bacanas, ou residências, condomínios muito atrativos também, que não são centrais, mas que têm um valor de mercado também um pouco mais alto, porque a gente precisa pensar nos benefícios daquele condomínio, né? Sim. Nos benefícios da proximidade, isso tudo valoriza. Me diz como é que é feito realmente essa precificação. Eu falei certo? Tipo, o bairro é um bairro valorizado, Sim, tem sim. mercado, tem farmácia. Sim. É assim que é feita a precificação? Sim, você está certa. Assim, a precificação é feita em termos de localização, o estado de conservação do imóvel, né? Uhum. E assim, a gente toca muito assim, a gente tem uma base de dados muito grande de todos os imóveis que foram vendidos no nosso sistema. E tanto aqui como quando a gente faz muita parceria, a gente tem indicação de alguns amigos, a gente sabe quanto que está sendo vendido, todos os imóveis, às vezes no mesmo prédio, em si a gente faz busca de todos os imóveis que estão à venda naquele bairro, né, em si, para a gente fazer depois certinho uma análise, tudo comparado na planilha, tem tudo certinho, é muito difícil de dar errado do valor que vai ser vendido. Sendo justo, né? Sendo justo, porque tipo assim, a gente não é que o corretor quer reduzir o valor do proprietário. Sim. A gente quer fazer o valor justo para que ele seja vendido e não fique muito tempo parado e perca a venda para outro imóvel que esteja no preço, que às vezes o dele tem uma qualidade bem melhor, mas fica parado porque está fora do preço. Sim. Aí quando ele chega certinho naquele valor do mercado, ele é vendido automaticamente, porque já tem uma comparação. Mas a gente pega muito ainda essa precificação pelo coração, né? Sim. Pelo valor, e pelo suor, e sim, pela dedicação que a pessoa colocou em cima daquele imóvel. Sim, porque às vezes tem muito apego, né? Tem coisa da família, às vezes tem cliente que às vezes tem apego a uma árvore. Mas eu vou vender, mas essa árvore aqui foi meu pai que plantou. Sim, tem então, uma tipo história, assim, né? tem uma história, toda casa, né, tem uma história envolvida. E a gente sempre entende que, tipo assim, há um valor, né, sentimental da pessoa pelo imóvel, mas em si, se a pessoa realmente quer vender, ela tem que estar acessível a ouvir também uma pessoa que entende do mercado. Entende dos valores, Entende né? dos valores, Sim. Porque a gente, né, todo dia, a gente vive imobiliária quase 24 horas por dia, né? Essa parte de vendas. Então a gente sabe de tudo, a gente fica pesquisando quase o dia todo para saber em relação a valores, essas coisas. Acho que a palavra é confiança. A palavra, sim, né? é confiança, E é uma sim. palavra que a Remax traz para o público, né? Sim. Traz para as pessoas, para os consumidores que buscam imóveis, que querem realmente, verdadeiramente comprar. Sim, né? sim, com certeza. E assim, uma coisa muito interessante da Remax, que tipo assim, quando a gente capta um imóvel para a gente colocar à venda, a gente coloca no nosso sistema, no nosso site, e automaticamente todos os imobiliários do Brasil, de fora do Brasil, têm acesso ao imóvel em Teresópolis. Então nós vendemos imóveis agora para a Inglaterra, que o comprador ele comprou por chamada de vídeo. E comprou o imóvel porque ele acessou lá e viu um imóvel em Teresópolis que ele buscava. Então, assim, a pessoa... Mas ele tem família, por exemplo? Agora, uma curiosidade, né? Esse cliente, ele tem uma família aqui? Não, a pessoa comprou de lá para cá com uma corretora nossa que foi por chamada de vídeo. Então, assim, bem bacana. Vem na Portugal também agora. Então, tipo assim,
é um imóvel bem precificado que as pessoas hoje, eu falo, hoje o comprador, ele tem muitas informações. Então, antes dele ir buscar um imóvel, de ligar para o corretor para marcar uma visita, ele já checou tudo, assim, ele sabe de todos o que está rodando. Sabe quase o passado do dono do imóvel. Porque a internet em si, ela te dá essas informações muito fáceis hoje, então ele pesquisa tudo. E eu acho muito bacana, Adriano, o que você falou, que Alex também falou no primeiro bloco, sobre o grupo Remax. Você está em Teresópolis, mas você pode vender um imóvel para alguém de fora, ou pode alguém de fora falar, olha, e vocês estão negociando e tá bom para todo mundo, e tá bom para o cliente, tá bom para o corretor daqui, tá bom para o corretor de lá. Sim, todo mundo. E a gente consegue fazer esse imóvel girar e não fica limitado em comércio em Teresópolis, né? Porque a gente sabe que depois da pandemia, principalmente, o mercado imobiliário aqui em Teresópolis cresceu, porque a gente tem aí um ranking de melhores cidades para se morar, né? Sim. Então isso valorizou muito a cidade, mas a gente vê que o crescimento são pessoas com instrução, são pessoas que estão trabalhando como home office, então estão buscando realmente uma paz, uma tranquilidade e um imóvel de qualidade. Sim, com né? certeza. A cidade está em expansão, né? Então, tipo assim, tá vindo muita gente de fora. Hoje 80% dos meus clientes são todos do Rio. Então, assim, a busca deles é por isso, é ter essa paz. Às vezes tem uns que estão trabalhando ainda no Rio, vem para cá, desce todo dia para trabalhar e sobe, porque às vezes mais seguro tá aqui do que tá no Rio em si e rodar o mesmo percurso lá dentro do Rio. Para cá, às vezes é mais fácil e optarem vir morar na cidade por conta disso. Era a pergunta que eu ia te fazer. A percentual de busca por imóveis em Teresópolis é para temporada ou é para moradia? Para moradia. Hoje, engraçado, né? Mais moradia. Eu falo muito da minha idade, eu já passei dos 40 e era muito temporada, né? A gente tinha, por exemplo, prédios na cidade ou condomínios na cidade que tinha um morador que morava na cidade, né? E o resto era veranista, que vinha para passar férias, para passar períodos, feriados. E hoje a gente vê realmente as pessoas de fora buscando Teresópolis, buscando a nossa qualidade de vida. Sim, hoje até os corretores ficam de olho nessas casas de veranista porque estão vazias e a gente tem muitos compradores e a gente vai até essas casas. É oportunidade para todo mundo, para né? ver se a gente consegue captar esses imóveis para vender, né? Para não deixar nada parado, porque a gente quer cada vez mais trazer mais gente para a cidade também. Tem vindo muitas pessoas boas para cá, para a cidade. Eu acho que isso é muito importante também, né? Que a cidade está se mantendo assim, uma qualidade legal e tudo. E é uma cidade muito acolhedora também, né? Uma cidade muito boa, que graças a Deus a gente não pode reclamar, porque nós temos uma segurança muito boa. Sim. Obrigada, Adriano. Foi uma delícia. Viu como foi rapidinho? Nossa, não. Jesus. A gente já volta com mais um bloco do Papo com a Fê. Fica aí. Tem mais Remax, tem mais imóveis, tem mais bate-papo aqui para vocês. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannoni, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village. Máximo serviço ao cliente, inspirando vidas. O que você come prejudica a saúde dos seus pés? Parece exagero, mas não é. Então, se você consome pouca água, muito sal, açúcar em excesso, ultraprocessados, você pode gerar pés doloridos, inchados. Pode ser que seu pé rache, fique bem ressecado, unhas ficam friáveis e fracas. Então, aumenta o consumo de alimentos saudáveis,
Muita hidratação, bastante água é essencial e fundamental, mas não dispensa a hidratação tópica. Nós temos uma linha de produtos que vai favorecer você a cuidar melhor da saúde dos seus pés. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. A dica da Nutri de hoje é manteiga ou margarina. Com certeza a manteiga deve ser a sua opção de escolha. Por quê? A manteiga a gente sabe que a gordura base dela é a gordura saturada, uma gordura presente também nas carnes animais e que sim, a gente sabe que o excesso faz mal à saúde. Então, já fica aqui a dica, consuma pouca manteiga no seu dia. Já a margarina, ela é uma gordura derivada de vegetal. E a gente sabe que as gorduras vegetais, elas são líquidas a temperatura ambiente. Para que a margarina seja sólida, ela passa por um processo de esterificação ou hidrogenação. A hidrogenação é a formação de gordura trans, que tem um efeito pior do que o efeito da gordura saturada presente na manteiga. E a esterificação da gordura é muito nova, então por não saber, a gente continua indicando o uso da manteiga em pouca quantidade. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tabela FIPE. Para que serve, como ela é utilizada no mercado e com base em que valores que é feito. Então, gente, vamos lá. A tabela FIPE, ela é a média de todos os valores de anúncios. Sabe aqueles anúncios que a gente coloca, o LX, Webmotors? Então é feito dentro daquele veículo, daquela linha que você está trabalhando, o ano, tudo direitinho. É visto quanto que é a média de valor nesse carro do mercado e aí sim é colocado a tabela FIPE. Por isso que vale lembrar, é uma média. Então, se a gente se fala que um carro é acima da média, logicamente, né, ou na maioria dos casos, ele vai ser vendido um pouco acima da tabela. Da mesma maneira, se é um carro abaixo da média, se é um carro muito surrado, já foi muito desgastado, não teve muito cuidado, vai ser um carro vendido abaixo da média. Então, se liga aí, porque não é necessariamente o valor da tabela FIPE que o seu carro vale. Então, agora o último bloco, né? O programa hoje foi todo inteirinho, gerando experiências e momentos dentro de uma imobiliária para vocês aqui na Remax Village. Agora eu tô com a Aline. Vocês já conhecem a Aline? A Aline já esteve aqui no Papo com a Fê comigo, né, Aline? Sim. E a gente vai falar sobre locação, Isso aí. né? As pessoas pensam muito que a Remax só vende, só compra e só vende. Vamos contar para todo mundo de novo que a gente aluga imóvel aqui também? Com certeza. Na verdade, nós fazemos a locação e administração dos imóveis, né? Hoje a gente tem uma carteira de quase 250 administrações e a nossa ideia, né, é expandir isso daí, né? E a locação, ela tá sempre nesse movimento, né? Cada vez que uma família se movimenta, a gente está aqui para atender, seja na venda ou na locação, né? E a locação, ela acontece com muito mais facilidade do que uma venda e constantemente, né? Nós temos muita procura, tá? Inclusive, né, aproveitando a oportunidade, a casa é nossa. Até assim, se falar para os proprietários, né, se tiverem imóveis disponíveis para locação, ou tiver pretensão em comprar imóveis para investir,
né? Tem pessoas que vivem de renda de Sim. aluguel. E nós estamos aqui para ajudá-los, né? Gostaríamos de ter essa oportunidade de apresentar o nosso trabalho, né? Essa segurança jurídica que a gente procura passar aos proprietários. E com isso, né, juntando aí a opção de melhorar a oferta para quem está buscando os imóveis, né? Acho que é uma oportunidade, quando a gente fala de aluguel, a gente sabe que tem algumas imobiliárias que não alugam, né? Sim. Fizeram essa escolha, mas o mercado, a gente sabe que está instável, Sim. né? Às vezes a gente tem um dinheiro guardado, a gente quer até realizar aquele sonho, Sim. mas ou a gente não achou ainda um imóvel dos sonhos, ou a gente está inseguro. Prefere talvez fazer um investimento nesse momento, né? Isso. E morar de aluguel. Acho Sim. que é uma porta aberta, Com certeza. que poucas pessoas falam com esse olhar, né? Sim. Eu tô aqui mesmo pra gente poder trazer a realidade que as pessoas estão do outro lado, Sim, sabe, isso Aline? aí, sim. Porque por que alugar um imóvel? Muita gente diz, você joga dinheiro fora alugando um imóvel. Não, depende da tua proposta. Eu acho Isso que aí. é importante vir conhecer e vir conversar com uma equipe. A gente vê hoje um mercado instável, né? Sim. Pessoas inseguras com o seu dinheiro. Isso. Que a gente está num momento que a gente não sabe o dia de amanhã. Verdade. E as pessoas também têm uma restrição de... A gente vai alugar e a gente vai jogar dinheiro fora? A gente não vai? Qual o nível de avaliação que essa pessoa precisa? A gente falou muito nos outros dois papos que eu tive com o Alex e com o Adriano sobre inteligência financeira. Isso aí. Sabe? Porque você precisa entender até onde sua mão alcança. Isso E aí. o aluguel é uma alternativa. Com certeza. É uma possibilidade, por exemplo, se você tem um investimento. Me corrija se eu estiver errada, tá? Porque eu tento estudar para levar essas informações para vocês. A pessoa tem um dinheiro investido, tá ganhando uma graninha com investimento. Aquilo ali já dá para ela pagar o aluguel de uma cobertura para ela, dependendo do sonho que você tem. É isso. Né? Isso. Ou então você, por exemplo, comprou, a gente falou no primeiro bloco com o Alex, a pessoa comprou um Minha Casa Minha Vida para começar a vida. Um casal acabou de casar e comprou um Minha Casa Minha Vida. Aí depois de 2, 3, 4 anos a vida melhorou, quer comprar uma outra coisa, não vendeu, bota para alugar, porque ele vai pagando. A gente tem possibilidade hoje com a questão da assessoria, com uma imobiliária de respeito, né? Que a gente possa entender que nem sempre a gente vai gastar dinheiro. Muitas vezes a gente vai lucrar com esse investimento, não é? Com certeza. O imóvel, ele é um investimento que a pessoa nunca perde dinheiro, né? Sim. Então, o que acontece? Seja para alugar ou seja até para alugar por contrato ou por temporada, que a gente não trabalha com temporada, tá? Porém, também é uma opção, tá? Que a pessoa pode ter aí essas experiências, né? O que vai se adequar melhor à minha realidade hoje. Então, um imóvel, ele pode te trazer várias formas de rentabilidade, tá? E é aquilo que você falou, de repente hoje eu tô aqui no meu apartamento e eu tô entendendo que meu apartamento está pequeno, não tá comportando mais legal a minha família, mas no momento eu não posso comprar. Então eu alugo esse e vou alugar um outro maior para viver com a minha família. Então, assim, são inúmeras possibilidades. E a Remax, a tua equipe de locação, faz essa assessoria? Fazemos. O que principalmente a gente procura fazer é mostrar com clareza qual é o papel significante da administradora. Porque é muito fácil hoje a pessoa pensar, eu tenho um imóvel, eu mesmo vou administrar. Porém, o que acontece? Assim, a gente costuma falar, mas quando você está doente, você não vai no médico. Então, se você precisa administrar, vai para um administrador. Por quê? A gente precisa ter ciência dos direitos e deveres, né? A lei do inquilinato, o que rege. Porque, assim, tem pessoas, por exemplo, que acham que eu aluguei um imóvel, peguei a chave hoje. Aí eu fui lá e falei, desisti, não quero mais morar aqui. Aí eu vou lá e eu
Ah, é a lei do arrependimento de 7 dias, eu vou devolver o imóvel. Gente, não é assim. A lei do inquilinato é que rege as locações e não o direito do consumidor. Então a gente precisa estar aqui para orientar. Né? Eu É acho que confuso, cada um no realmente. seu quadrado, cada um no Exatamente. seu lugar. Exatamente. Então, o principal é dar essa segurança tanto para o locatário, né? Porque ele está alugando um imóvel, ele vai ter ali um período que ele vai viver naquele imóvel, ele precisa entender que ele vai ter um suporte, né? Para determinadas dúvidas, para determinadas situações que podem vir a ocorrer, tanto para o proprietário que podem também surgir situações que ele não vai saber resolver, né? Poxa, o inquilino me falou tal coisa e agora? O que que eu faço? Estamos aqui para poder auxiliar, né? Porque detalhes da lei, você pode até pesquisar no Google, mas... Até o ChatGPT responde você hoje, viu? Exatamente, é verdade. Mas você precisa entender o conteúdo, ele precisa ter embasamento, né? Exato. E a vivência também, a experiência que a gente tem, vai te trazer mais segurança, com certeza, tá? Porque são inúmeras situações. E outra coisa também que às vezes, uma pegadinha é a interpretação da lei. Às vezes a pessoa quer interpretar da forma que lhe convém, e não é bem assim. Então, o nosso suporte é para isso, é para dar segurança justamente quanto a essas questões mesmo, que às vezes são detalhes bobos. E aí, o que eu sempre falo é que nós estamos aqui para mediar da melhor maneira possível. Né? Então, assim, entre você estar tendo ali todo um trabalho para você administrar, você conta com os nossos serviços para fazer essa mediação para você. Né? O nosso papel é exatamente esse, intermediar a relação entre o locador e o locatário, para que eles tenham ali um período de locação confortável, né? E seguro para ambos. Né? Uma coisa que eu tenho uma curiosidade é a avaliação do valor da locação. É igual a da venda? É pelo bairro, é pelo metro quadrado, é por quantidade de quarto, é condomínio? Como é que funciona essa avaliação para que as pessoas possam entender? Porque a gente pega alguns lugares, às vezes, não sei se são aluguéis próprios, né? Que a pessoa bota lá, tipo, às vezes é um conjugado e tá lá R$2.000, mas é em agriões, né? Então, às vezes, é esse valor. Então, a gente precisa entender um pouquinho para trazer esse mundo e esse valor, essa precificação da locação. Me explica um pouquinho. O que acontece? A localização conta muito, tá? Nós utilizamos uma tabela, né, que é um parâmetro, tá? Para que a gente possa avaliar a locação do imóvel, tá? Pelo valor venal. Então, se você tem um imóvel que o valor dele de mercado custa, por exemplo, 300 mil, você vai avaliar entre 0,5% a 1% do valor da venda. Então, você teria um aluguel a partir de R$1.500. É bacana a gente entender isso, né? Isso, com certeza. Então, o ponto inicial ali, 1.500. A localização vai favorecer, você pode contar como uma melhoria para o valor. Imóveis mobiliados, né? Às vezes pode ser totalmente mobiliado, semi-mobiliado, ou armários planejados em todos os quartos. Tudo isso valoriza, né? Isso tudo valoriza o imóvel e, por consequência, o valor do aluguel. Tem outros critérios também. Por exemplo, você pode avaliar, quando é um condomínio, um prédio, às vezes a gente consegue isso, como nós temos vários imóveis, né? A gente consegue, olha, mas eu já aluguei um outro nesse mesmo condomínio por 2.000, a planta na mesma coluna, planta igual. Então a gente consegue também, com a experiência, já ter essa expertise de te falar, olha, nesse aqui você pode pedir um pouco mais. Eu acho que o poder da negociação tem que ser muito respeitoso. Com certeza. Né? Com certeza. Porque a gente pega, por exemplo, em imóveis de locação, apartamentos muito ruins, com valores muito altos. É verdade. Apartamentos muito bons, com valores na média, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar, quando a gente pensa em moradia,
vai ser a casa da gente, Aham, né? O nosso com certeza. cantinho. Isso. A gente precisa entender a vizinhança, a gente precisa entender o condomínio, a gente precisa entender a valorização daquele lugar, o cuidado. Isso é uma coisa que eu quero perguntar para você. Essa coisa do cuidado com o imóvel do outro, né? A gente está morando, é nosso naquele momento, Sim. mas o imóvel não é nosso na realidade, Isso. né? E a gente vê muitas pessoas que às vezes vão embora e que deixam o imóvel destruído. Eu acho que é um sentimento ruim, frustrante pro dono, né? Que criou aquela expectativa, aquela oportunidade de você viver num imóvel bonito, bacana, estruturado, e você receber o imóvel novamente. A gente tem que se colocar em todas as posições. Com certeza. Como é que funciona isso? Olha, é uma parte que eu costumo brincar, que é assim, ó, o relacionamento do contrato de locação é namoro, casamento e divórcio. Entra naquela fase de amor e ódio, gente. Exato. Porque assim, ó, quando o inquilino ele vai morar, aí que ele tá ali visitando, aí ele tá namorando, tudo tá bom, ele tá adorando tudo. Aí a gente fala que depois que assinou o contrato, vira casamento, aí tem obrigações, todo né? dia, Aí né? já vai ficando ruim. Aí quando vai pra rescisão, já vai pro divórcio. Mas eu acho E que o aí começa percentual a é brigar. pequeno Só dessa que, briga. graças a Deus, o que acontece? A gente costuma falar que quando a gente tem uma administração blindada, a gente evita esse problema lá na frente, tá? Então, todo o processo, ele é muito importante. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ai, mas vocês são muito burocráticos. Não, não é burocracia, gente. É segurança. Então, são coisas, às vezes, por exemplo, às vezes brincar aqui até os corretores falam assim, ai, preciso preencher. Precisa ter todas as informações, precisa ter uma boa vistoria. A gente faz a vistoria com fotos, com descrição detalhada de cada cômodo dos móveis. Para quê? Na vistoria final, a gente vai confrontar as informações para que a gente possa devolver o imóvel num estado o mais aproximado possível do estado inicial. Tá? Porque a gente entende que vai caindo, né? Sim, tem o desgaste natural, que aí é super aceitável, tá? Isso é visível, ok. Sim. Agora, tem a diferença do desgaste natural e tem a diferença de desgaste por mau uso. Então, tudo é realmente um cuidado. Acho que tudo na vida a gente tem que ter um cuidado e o imóvel não é diferente. Tá? Então, não é porque a pessoa alugou que ela, não é meu mesmo, não vou cuidar. Acho que tem que ser pelo contrário, né? A lei do inquilinato diz que o inquilino tem que cuidar do imóvel como se eu fosse. Só que esse critério de cuidado vai de cada pessoa. Mas a gente procura entender que o bom senso precisa imperar, né? Então, graças a Deus, nós temos, assim, um percentual mínimo de problemas em relação a isso, tá? Justamente por esse processo todo que vai caminhando desde a visita, todo aquele cuidado que a gente faz até na análise de ficha. Porque a gente precisa ter cuidados. E a nossa preocupação é justamente a rescisão. A gente não pode pensar ali no processo inicial, no hoje. Eu tenho ali um contrato de 30 meses, então eu preciso entender que essa relação... Qual a relação nesse período, né? Exato, ela vai perdurar aí no mínimo 12 meses, no máximo 30 meses. Então a gente tem que entender que a gente tem que resguardar esse futuro. Então, por isso, nós temos esse processo que é detalhado e a gente está em constante aprendizado. Eu estou sempre em treinamentos, em eventos de locação, procurando aprender para trazer novidades, para trazer coisas que tragam mais segurança, que tragam experiências boas, né? Exatamente. Porque eu acho que é um relacionamento. É isso. Você vai morar na casa de uma outra pessoa como se você fosse uma visita, né? Você vai morar na casa de uma outra pessoa, então você tem que respeitar aquele espaço que você está usufruindo com cuidado, porque eu acho que é uma valorização de onde você mora, né? Com certeza. É como se fosse realmente seu. Você pegou para você naquele momento emprestado, isso, né? Isso aí. Você paga por isso, mas você cuida com carinho, porque a casa da gente
É um lugar tão gostoso. Eu brinco que minha casa é meu santuário, assim. Sim. Eu chego em casa, eu não gosto de bagunça, eu não gosto dessas coisas, porque eu gosto de me sentir muito bem, muito confortável, e todo mundo que chega na minha casa da mesma forma. Sim. Então, acho que quando a gente tem esse cuidado, a gente transpassa para as pessoas e consegue gerar bons resultados. É isso, com certeza. Foi uma delícia, mais uma vez. Vocês viram, gente, como o papo hoje foi rápido, mas foi cheio de informação, cheio de conhecimento para vocês, experiências. Você ficou com dúvida em alguma outra coisa, algum outro assunto de compra, venda, locação? A gente falou até de oportunidade de profissional aqui hoje, hein? Então, você quer fazer parte da Remax? Entre em contato com a gente. A Remax fica aqui na Feliciano Sodré, pertinho do McDonald's, uma referência fácil para vocês localizarem, né? Então, pensou em locação, em compra, em venda, em segurança para sua família, conta com vocês, né? Vem pra Remax. Obrigada, Lívia. Obrigada a você, um prazer. Obrigada. Um beijo e até o próximo Papo com a Fê, tá? Espero vocês. Pode falar, pode chamar. Vou te dar uma bordoada hoje. Corta! A Remax fica aqui na Lúcio Meira, na reta. Feliciano Sodré. Vamos mudar de novo, então. Vou gravar de novo. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Venha conhecer a Escola Jorge March Teresópolis conosco. Há 45 anos, iluminamos o caminho da formação dos nossos alunos, preparando-os não apenas para o sucesso acadêmico, mas para uma vida repleta de significado. Nossa trajetória é marcada por uma educação inclusiva e integrativa, conduzida por professores apaixonados e um conteúdo pedagógico de excelência. Venha você também fazer parte da família Jorge March. Eu tenho uma dica importante para você que faz atividade física ou pretende melhorar a sua performance. O TCM com cafeína, ele é um suplemento que ajuda na parte esportiva e principalmente no seu desempenho. Então, se você já tem o hábito ou já tomou a cafeína, esse processo de suplementação que é diferenciado aqui, essa cápsula ele contém micro pellets. O que significa isso? Essa cafeína vai sendo liberada gradativamente. Aquela cafeína que você toma em pó ou na forma de cápsula comum, você tem uma absorção imediata e tem um efeito muito rápido e depois elimina. Essa cafeína com TCM você consegue microencapsulada a liberação prolongada. Então ao longo do dia você tem os efeitos benéficos dela, de ficar mais atento, ficar mais alerta, te dar mais disposição. Então quem não tem problema com cafeína pode consumir o TCM na cápsula oleosa, que vai ter um benefício melhor. Então é extremamente indicado, principalmente para você que faz uma caminhada ou faz uma atividade física 3 vezes por semana, pode ser aquele atleta que faz 3 vezes. Olá, eu sou a doutora Fabiana Siqueira, ortopodologista e biomédica. Vou apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. E se você sofre com dores nos pés, né? As fascites plantares, esporão de calcânio, as unhas encravadas, nós podemos ajudar vocês a aliviar essas dores. Estamos situados aqui na Heitor de Moura Estevam, 229, sala 301, no edifício São Marino, a famosa Rua do Castelinho. Você pintaria uma ferida? Então por que esmaltaria uma unha encravada? Se a sua unha está inflamada, encravada, dolorida, procure um especialista para avaliar o grau dessa inflamação.
porque pode ser muito sério. E se está inflamada ou infeccionada e você ainda usa um produto químico muito forte, pode agravar ainda mais. Procure um profissional habilitado para te ajudar, não tente fazer sozinho, porque pode piorar a situação. Esmalte é uma maquiagem, né? Então, como toda maquiagem, precisa ser usado de forma saudável. Se a sua unha está edemasiada, purulenta, procure alguém para te ajudar, isso é coisa muito séria. E não tenta fazer sozinho, porque cortar o canto da unha lateral pode agravar ainda mais. Pode abrir portas para uma infecção grave e até letal para a sua saúde. Qualquer dúvida, eu estou aqui, pode me procurar. Sejam bem-vindos à Remax Village. Eu sou o Alex Giannoni, consultor imobiliário da Remax Village. Nós aqui trabalhamos com compra, venda e locação. Se você precisa da nossa ajuda, estaremos aqui para lhe servir. Venha nos visitar. Conheça a Remax Village, na Avenida Feliciano Sodré 285, Loja 2, na Várzea. Excelência em atendimento, confiança e resultados. Remax Village, máximo serviço ao cliente, inspirando vidas. A dica da Nutri de hoje é manteiga ou margarina. Com certeza a manteiga deve ser a sua opção de escolha. Por quê? A manteiga a gente sabe que a gordura base dela é a gordura saturada, uma gordura presente também nas carnes animais e que sim, a gente sabe que o excesso faz mal à saúde. Então, já fica aqui a dica, consuma pouca manteiga no seu dia. Já a margarina, ela é uma gordura derivada de vegetal. E a gente sabe que as gorduras vegetais, elas são líquidas à temperatura ambiente. Para que a margarina seja sólida, ela passa por um processo de esterificação ou hidrogenação. A hidrogenação é a formação de gordura trans, que tem um efeito pior do que o efeito da gordura saturada presente na manteiga. E a esterificação da gordura é muito nova, então por não saber, a gente continua indicando o uso da manteiga em pouca quantidade.